Na primeira edição de Absolute Carnage, nós vimos como o Carnificina retornou e está em busca dos códices, fragmentos de DNA que ficam ligados à coluna daqueles que já foram hospedeiros de algum simbionte. Acontece que o corpo do Cletus Kasady está sendo controlado pelo deus simbionte Knu, que precisa reunir os códices para recuperar todo o seu poder e retornar em sua verdadeira forma. Só que o Venom e o Homem-Aranha se aliaram para impedir que isso aconteça, e é isso que nós estamos vendo agora. Se você quer mais detalhes do que aconteceu na primeira edição de Absolute Carnage, é só clicar no card que está aparecendo aqui na tela. Bom, depois que o Norman foi capturado pelo Carnificina, o Venom conseguiu quebrar a parede e saiu voando carregando o Homem-Aranha. Se você não estava acompanhando as histórias do personagem, provavelmente ficou um pouco perdido nessa hora. Essa habilidade se dá justamente pela presença do Knu. Como todos os simbiontes têm uma ligação entre si, quando o deus simbionte está por perto, eles têm acesso a algumas habilidades do Knu. E isso inclui a capacidade de voar. É por isso que o Norman fica desesperado perguntando por que eles não foram atrás dos fugitivos, já que eles podiam simplesmente sair voando também. De qualquer forma, enquanto eles escapam, o criador liga pro Ed para avisar que descobriu que o Dylan herdou o Codex da Annie, que já havia sido a She-Venom. Portanto, o filho do Ed Brock também passa a ser um alvo para o Carnificina. Eu acho que o Dylan também vai ter alguma história com algum simbionte. Talvez por ter nascido já com um simbionte na sua coluna, ele desperte um por conta própria e a gente veja o surgimento de um novo simbionte. Ou ele se una a algum que a gente já conhece, talvez algum simbionte obscuro que está perdido por aí no universo Marvel. Mas lá pro final do vídeo a gente volta a falar disso. Mas antes de continuar falando de Absolute Carnage, nós precisamos falar de várias outras coisas. Assim como todo grande mega evento dos quadrinhos, Absolute Carnage está ligado às histórias de diversos outros personagens. São os chamados tie-ins. Eles ajudam a expandir a trama e mostra pra gente o que estava acontecendo em outros núcleos enquanto a história principal se desenvolvia. Essa edição deixa isso bem claro quando o criador liga pro Ed e tá rolando uma confusão no esconderijo deles. Então, para entender de verdade tudo o que aconteceu em Absolute Carnage, a gente precisa ler Absolute Carnage Lethal Protectors, Absolute Carnage Scream, Absolute Carnage Separation Anxiety, Absolute Carnage vs Deadpool, Absolute Carnage Miles Morales e Venom. É uma porrada de história e você já deve estar pensando, cara, eu não vou ter tempo para ler tudo isso. Mas pode ficar calmo, jovem padawan, porque eu vou te contar tudo o que acontece em cada uma dessas histórias. Claro que de uma maneira bem resumida. Em Absolute Carnage Scream, nós vemos como a presença do Knu trouxe a simbionte Grito de volta à vida. E eu digo de volta à vida entre aspas porque a simbionte Grito foi reanimada, mas ela ainda é a parasita do cadáver da Dona Diego. Nessa história nós temos o retorno de Patricia Robertson, que já foi a hospedeira do Venom. Acontece que depois que se separou do simbionte, ela ficou com uma espécie de crise de abstinência. Ela sente falta do poder, ela sente falta de estar ligada a um simbionte. Então nós vemos que ela ativamente se une ao simbionte reanimado, se tornando a nova Grito. O que deixa a gente em uma situação interessante, já que aparentemente de alguma forma a consciência da Dona Diego ainda está presente no simbionte Grito. Então é como se nós tivéssemos três consciências que ao mesmo tempo habitam o mesmo corpo. Dona Diego, Patricia Robertson e a própria consciência do simbionte Grito. Ela basicamente se tornou o Deadpool dos simbiontes. E por falar em Deadpool, Absolute Carnage vs Deadpool e Absolute Carnage Lethal Protectors estão diretamente ligadas. Isso acontece bastante nesses tie-ins. Às vezes a história de um personagem está diretamente ligada ao de outro e a gente vê a mesma trama sendo contada de diferentes pontos de vistas. Toda vez que eu falo tie-in, vocês também pensam no meme da Marilene? À noite, tainha, vinho, e vocês estão ligados. Em Lethal Protectors nós vemos como lá no Instituto Ravencroft o culto de adoração ao Knu foi realizado e a Guincho, a namorada do Carnificina, foi sacrificada para retornar como duende demoníaca. A Mystic Knight seria oferecida como a primeira refeição da duende demoníaca, mas ela consegue escapar apenas para descobrir que todos os internados do Instituto Ravencroft agora são servos do Knu, que é o que a gente vê acontecendo na primeira edição de Absolute Carnage, quando o Venom
e o Homem-Aranha são atacados pelos Minions do Carnificina. Em paralelo a essa trama, a gente tem uma história que se passa alguns meses no passado, quando Deadpool tenta fazer uma festa surpresa pro Homem-Aranha e convida todos os vilões do Cabeça de Teia, o que é claro deixa o Peter Parker muito irritado. Ele diz que o Wade precisa de ajuda psiquiátrica e dá a ele um cartão do Instituto Ravencroft. Só que o Deadpool chega lá bem na hora que o culto que trouxe a Duende Demoníaca de volta foi finalizado, o que faz com que ele seja perseguido pelos cultistas. Criando uma distração com 2 micro-ondas cheios de metal, Deadpool consegue escapar, mas a gente vê como ele se torna um dos principais alvos do Carnificina, já que em Deadpool vs Carnage, Wade Wilson se ligou a 4 simbiontes ao mesmo tempo, o que significa que se o Knu absorver a coluna dele, ele vai ter acesso a 4 códices. Então agora o Deadpool tá numa bela enrascada, podemos dizer que ele entrou pelo cano. Essas expressões family friendly são sensacionais. Do balacobaco. Em Separation Anxiety, a gente tem talvez a história mais macabra que foi apresentada até agora em Absolute Carnage. Vocês se lembram da Fundação Vida? Eles também foram apresentados como antagonistas no filme do Venom. Só que há algum tempo eles tinham se fundido em um simbionte chamado Híbrido e estavam parasitando um cachorro. Acontece que esse cachorro foi parar na casa de uma família no Colorado. Os simbiontes se dividem e parasitam os 4 membros dessa família, se tornando uma família macabra que agora tá livre para levar adiante o legado do Knu. E eu digo que essa história é mais macabra pelo modo como ela é desenvolvida. Os pais estão se divorciando, a filha sofre com essa separação, então ela fica chorando, pedindo uma maneira, um milagre para que a família continue unida. E é isso que os simbiontes ficam esfregando na cara dela o tempo todo. Ah, você não queria que a gente ficasse unido? Você não queria que a gente tivesse uma ligação especial? A gente tá aqui para isso, venha se unir a nós também. E a história inteira tem esse clima de terror psicológico, você fica nessa tensão, você fica na esperança de que a série vai conseguir fugir. Mas no final, toda a família é controlada pelos simbiontes que ainda devoram o vizinho e partem em uma viagem de carro felizes como se nada tivesse acontecido. É realmente bizarro. E pra onde eles vão é o que a gente vê na edição 17 da revista solo do Venom. A Fundação Vida, agora com seus novos hospedeiros, ataca o esconderijo do criador e tentam devorar os códices dos garotos. É essa confusão que a gente vê acontecendo lá na segunda edição de Absolute Carnage. O criador até consegue segurar os simbiontes por um tempo, mas eles passam por ele e chegam até os garotos. Quando tudo parece perdido, eles são salvos pelo Sleeper, que aparece e diz que eles podem confiar nele, já que ele é da família. O que é até uma ironia com a história da família que foi atacada pela Fundação Vida. Pra quem não conhece, o Sleeper é o filho do Venom, não do Ed Brock, mas do próprio Venom mesmo. Ele esteve a maior parte da sua vida ligado ao Tel-Kar, um soldado do Império Kree. Mas quando o Tel-Kar tentou destruir o Ed e o Venom, Sleeper decidiu se vingar e realizou uma lobotomia no soldado Kree. Assim, o Sleeper é um simbionte que habita o corpo de um hospedeiro que não tem consciência. Só o Sleeper controla o seu corpo por vontade própria. O que dá pra gente perceber no final da história, quando o Sleeper fala: "Meu nome é Sleeper, você pode confiar em mim, eu sou da família." Sendo que os simbiontes sempre se comunicam no plural. Nós somos da família, nós somos Venom, essa frase característica aí do personagem. Eu acho que é aqui que a gente pode ter outra coisa bacana dessa saga. Talvez o Dylan se torne o hospedeiro do Sleeper, e aí a gente vai ter o filho do Venom unido com o filho do Ed. Claro que é só uma teoria, mas eu acho que seria bem bacana. Mas pra fechar nossa história, nós temos que falar do Miles Morales. Na revista do personagem, ele tá enfrentando o Escorpião quando aquela horda de seguidores do Knu aparece pra atacar o McGargan. Se você não se lembra, o Escorpião também já foi hospedeiro do Venom, o que consequentemente o transforma em um alvo. O Venom aparece pra tentar resgatar o Escorpião, mas o Knu ataca a coluna dele primeiro, deixando o vilão paralítico. Ainda assim, o Ed consegue salvar o McGargan com a intervenção do Miles Morales, mas isso deixa o jovem Homem-Aranha pra trás. E é aí que vem o grande momento de Absolute Carnage nessa semana. Miles Morales é capturado pelo Carnificina e pela primeira vez em sua história se torna o hospedeiro de um simbionte. Bum! Demorou pra acontecer, né? Praticamente todo o universo
universo Marvel já tinha se ligado com algum simbionte, mas com o Miles isso foi acontecer pela primeira vez em uma mega saga do Venom e logo com o Carnificina. Então vamos ver o que isso vai dar. A gente tem que lembrar que o Miles por si só já tem uns poderes bem diferentes, como camuflagem e conseguir imobilizar os seus inimigos apenas encostando neles. Então pode ser que nessa união com o Knu a gente tenha novas habilidades sendo apresentadas. Isso vai ser bem interessante. Também precisamos lembrar que o Norman pode ser uma pedra no sapato do Knu, já que ele também pensa que é o Cletus Kasady. Então vai que a gente tem uma espécie de autossabotagem aí que pode enfraquecer o Carnificina. Mas isso a gente só vai descobrir nas próximas edições de Absolute Carnage. E aí, o que vocês estão achando da saga e dessas nossas análises, principalmente dessa review em que a gente passou por todas as revistas? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Ô moto que coisa absurda! E ele? Você se lembra do Gil Gomes? Tô maluco. O que eu tô fazendo, mano? Precisa fazer barulho desse jeito com a moto, moço? Principalmente dessa review em que a gente passou. Principalmente... BUM!